Os destaques do mercado agrícola agora no nosso Dia Rural. Já está aqui com a gente Silmar César Miller, no nosso programa. Oi, Silmar, bom dia. Sempre um prazer falar com você. Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. Hora de dar aquela conferida no comportamento dos mercados, né, Pedro? Vamos ver como é que está. Olha, exatamente essa notícia que você acaba de divulgar é o que está influenciando novamente os mercados de grãos, particularmente nesta quarta-feira. E até porque aconteceram novos ataques na manhã de hoje ao porto de Odessa, um dos principais portos do Mar Negro, onde a Ucrânia costuma exportar os seus excedentes de grãos. Novos ataques, teve um ontem, hoje mais um, e isso agora agravou a situação lá dos portos ucranianos, consequentemente pode dificultar ainda mais as negociações para a continuidade das exportações da Ucrânia, que foram suspensas na segunda-feira de forma unilateral pelo governo russo. Bom, por conta disso, os preços dos grãos disparando novamente nesta quarta-feira. Soja na Bolsa de Chicago agora há pouco está subindo 1,8%, milho quase 3% de alta e o trigo mais ainda, 4,4%. No início do dia, o trigo chegou a aumentar mais de 5% na Bolsa de Chicago, refletindo diretamente essa questão da Ucrânia, por um lado. Tem um outro fator que também está estimulando uma alta dos preços dos grãos na Bolsa de Chicago, que é a preocupação com o clima nos Estados Unidos. Voltam as preocupações com relação à falta de chuvas e temperaturas muito elevadas previstas para o final deste mês e início de agosto, exatamente no período mais crítico de desenvolvimento das lavouras americanas que estão em andamento nesse momento. Então, dois fatores aqui levando os preços às nuvens, aliás, para a alegria do produtor brasileiro que está precisando de preço maior, embora às custas da desgraça alheia aqui, né? Porque realmente isso prejudica o produtor americano, além da questão dos prejuízos enormes para a agricultura da Ucrânia, caso permaneça a situação de fechamento e bloqueio dos seus portos para exportação. Aliás, um detalhe importante dessa questão dos portos é que a Ucrânia, é bom sempre lembrar, é um grande exportador de milho e de trigo, e isso pode levar, esse bloqueio lá pode levar aqui uma falta de trigo e milho para alguns clientes potenciais da Ucrânia, especialmente do norte da África, que é um mercado atendido muito diretamente pelos ucranianos, que são grandes exportadores de milho, o quarto maior exportador mundial, além de um importante exportador de trigo também, juntamente com a Rússia. Portanto, é um cenário novo que se mostra para o agro brasileiro com essa disparada de preço dos grãos por conta de problemas fora do país. Na Bolsa de Nova York sobe também o algodão, está acompanhando o petróleo está dando um salto nesta quarta-feira, está subindo 1,5%, 80 dólares e 80 centavos o barril do tipo Brent, que é exatamente aquele que é referência aqui para nós também, aqui para Petrobras. Açúcar também sobe, também acompanha o petróleo, 1,8%. Suco de laranja disparando também, 2,6%. Na contramão, o café, que está caindo um pouquinho, café arábica, menos 0,5%, e o cacau, menos 0,2%. Fora isso, no Brasil, o mercado futuro do boi gordo também operando com queda. Nesta manhã de quarta-feira, menos 0,1%. Para completar aqui, mercado financeiro com o dólar caindo nesse momento, 0,4%, R$ 4,79 é a cotação da moeda americana, e o mercado de ações com o índice Bovespa em queda também de 0,3%, Pedro. Exatamente. Silmar, em relação a essa questão da Ucrânia, né, eu gostaria de ressaltar um ponto interessante. Ontem os Estados Unidos anunciaram, né, que vão oferecer 250 milhões de dólares para apoiar a agricultura lá na Ucrânia após, então, esse término do acordo das exportações de grãos, né? Formalmente conhecido como a iniciativa lá do Mar Negro. Ainda não tem ainda muitas informações em relação a como é que vai ser essa forma dos Estados Unidos fazer esse tipo de pagamento, essa ajuda, podemos dizer, mas nesse momento que existe essa questão de bombardeios, né, em portos, como é que fica essa situação, uma vez que já os Estados Unidos anunciam até investimentos na agricultura daquele país? Em primeiro lugar, 250 milhões de dólares não significa nada, né? É muito pouco dinheiro, né? Não vai resolver problema nenhum da Ucrânia. O problema da Ucrânia é muito mais sério que esse, que é o problema da exportação, né? Ou seja, é um grande exportador, tem colhido o que é possível, né? Tem plantado e colhido o que é possível, porque tem partes do território ucraniano embargados pelos russos, né? Mesmo assim, mantém uma posição bastante importante de provedor no mercado internacional de pelo menos 3 produtos importantes. Um deles é o milho, realmente o quarto maior exportador mundial. O segundo é o trigo e também um grande exportador de óleos vegetais, especialmente óleo de girassol, né? Boa parte do óleo de girassol que vai para o mundo sai dali. A Ucrânia é um grande produtor e exportador. Tudo isso fica prejudicado mais do que já estava,
porque o escoamento dos grãos da Ucrânia já eram de pequena monta desde o início da guerra, isso tudo piora a partir de agora. E a questão agora que se apresenta é o que vai acontecer daqui para frente em termos de retaliações de parte a parte. Os russos estão atacando de forma muito mais forte, aparentemente estão querendo levar a guerra para um certo desfecho. Isso certamente vai provocar reações dos países do Ocidente, dos quais, entre outras, essa que você citou aqui por parte dos Estados Unidos, mas também de países europeus, e ainda não se sabe do que vai resultar todo esse aumento das tensões por lá, que pode desembocar num conflito mais amplo, porque aparentemente não há boa vontade de nenhuma das partes. Os russos estão citando aqui a necessidade de atender às reivindicações deles para reabrir portos da Ucrânia, mas não é isso que estão mostrando na prática. Ou seja, na prática, aparentemente, estão mostrando o oposto, uma ideia de intensificar os combates e encerrar realmente a guerra com a vitória russa nas regiões, pelo menos as regiões já ocupadas pelos integrantes das forças russas. Né? O cessar-fogo só está no diálogo até agora, só existem ofensivas e a gente acompanha essa questão agora nos portos, que isso agrava ainda mais, uma vez que isso traz um risco na segurança alimentar global, como a própria ONU intitulou. Silmar, de volta aqui ao Brasil, saiu uma informação, né, em relação à agricultura gaúcha, né, agropecuária do Rio Grande do Sul, que após 2 anos de estiagem, né, mostra aí sinais de recuperação. Né? Qual é a sua análise em relação a isso? Né? Realmente isso traz mais um alívio, realmente desponta esses sinais, mesmo porque nós já estamos caminhando por um El Niño, nós já estamos sob o fenômeno El Niño? Há sinais de recuperação, mas o desastre foi muito grande. Né? São 3 anos, na verdade, consecutivos de perdas agrícolas extremamente importantes. Primeiro foi só o milho, há 3 anos atrás. Depois foi milho e soja, 2 culturas importantíssimas no Rio Grande do Sul. E no terceiro ano, que foi esse último agora, arroz também sofreu, além de perdas na soja e também no milho novamente. O que houve em termos de recuperação foi a partir da metade do ano passado, com uma retomada da produção em larga escala de trigo, até para compensar as perdas nas safras de verão. As safras de inverno deram um salto. Tivemos uma safra recorde de trigo, e isso deu uma aliviada na situação, mas não muito. E até porque a situação climática voltou a preocupar novamente este ano, agora com furacões, né? Ciclones extratropicais, já 2 que aconteceram, provocaram destruições também, especialmente nos plantéis de suínos, por exemplo. O setor leiteiro foi muito afetado. Então, o Estado está vendo uma tragédia múltipla aqui, já pelo 4º ano consecutivo. A expectativa é que agora tudo mude em função do fim do Laninha e o começo do El Niño. O El Niño traz um efeito oposto, traz chuva demais também, o que também preocupa. Mas, pelo menos, diminui a questão do estresse hídrico. Né? Tem uma safra de trigo em andamento agora, possivelmente podemos ter uma safra boa, se não chover demais dessa vez, e toda uma tendência altamente positiva para a próxima safra de verão do Rio Grande do Sul. Porque aí, aparentemente, as chuvas vão voltar no momento certo, com boa regularidade. Tudo indica aí que o Estado, depois de 3 anos críticos na safra de verão, consiga realmente voltar a expandir sua produção de soja, de milho. É bom lembrar que o Estado do Rio Grande do Sul era até poucos anos atrás o 2º maior produtor de soja, né? Superou o Paraná, inclusive, nos anos anteriores a esse período longo de secas. Né? Então, tem tudo para recuperar essa posição e manter sua posição de 2º maior produtor de soja, o 4º, 5º maior produtor de milho também, um estado que é extremamente importante nessa cultura, além de manter e recuperar a sua posição de maior produtor de trigo e também de arroz, que é outra cultura fundamental no Rio Grande do Sul. Vamos ver se isso agora passa a acontecer, porque realmente os gaúchos estão sofrendo demais até agora. Exatamente. E todos esses fenômenos climáticos, né, Silmar, faz até mesmo o Ministério a repensar alguns pontos, principalmente em relação à política do seguro agrícola, né, que é algo que a gente vem pontuando há muitos anos. Eu, pelo menos, acompanho tanto tempo os seus comentários, né, e eu sempre vejo essa questão do seguro como algo muito importante. E até mesmo o ministro Carlos Fávaro disse ontem em entrevista exclusiva ao canal AgroMais que o Ministério está estudando, então, essa possibilidade de mudar essa forma de aplicação do seguro, enfim, dos recursos, que é algo que é importantíssimo, principalmente no momento que nós estamos vivendo com toda essa questão climática que está impactando muito o setor agropecuário, haja vista aí a região do Rio Grande do Sul, né? Sem dúvida nenhuma, está na hora de mexer na política de seguro agrícola, que é muito eficiente aqui no Brasil. Vamos adotar uma política diferente
aparentemente existe uma certa boa vontade do governo, especialmente do ministro Fávaro, de mudar as regras do seguro e torná-lo realmente eficiente aqui, de forma a proteger os produtores nas suas perdas. E pode se tornar frequente agora com a questão das próprias mudanças climáticas, né? Então, na hora de pensar seriamente numa política de seguro no Brasil, que até agora nunca funcionou. Perfeito. Simar, muito obrigado pela sua análise de hoje. Simar Miller volta ao longo da programação do canal Terra Viva, trazendo aí o fechamento do mercado agrícola desta quarta-feira.